nossa novena em honra a Nossa Senhora dos Navegantes. E como o tema nos diz, com Nossa Senhora assumir a cruz de Cristo. E vejam que quando nós pensamos assim, nós deixamos de ver a cruz como instrumento de castigo, de condenação, mas nós olhamos a cruz a partir de Jesus Cristo de um outro ponto de vista. Por quê? Porque em Jesus, aquilo que era instrumento de condenação para criminosos, para humilhar as pessoas condenadas, ela se torna um instrumento diferente. Ela é o contraponto, de tudo aquilo que as pessoas viam como um fracasso, Então, quando naquele tempo as pessoas olhavam para alguém crucificado, diziam: esse é um fracassado, um criminoso que nem foi digno de ter outra morte, mas a morte na cruz. Mas a partir de Jesus, nós enxergamos diferentes. Vamos olhar um pouco isso. E nós olhamos assim, a partir, é claro, da palavra de Deus, do Evangelho, hoje do Evangelho de Mateus. E percebem que essa história, podemos dizer, essa história de hoje, de Jesus com os discípulos, ela se insere num contexto maior, sobretudo a partir de Pedro, que era o representante dos discípulos. Ele, antes, vocês sabem, quando Jesus diz: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ele proclamou a sua fé em Jesus Cristo. Pedro, a comunidade, representando a comunidade. Logo depois, quando Jesus começa a dizer que ele necessita ir a Jerusalém, que lá ele será julgado, condenado pelas autoridades, viram que Pedro já começa a mudar a figura. Chama Jesus para um lado e diz: Senhor, Deus o livre que isso aconteça, isso não pode acontecer ao Senhor. Depois, de tudo que o Senhor falou e fez, justamente morrer numa cruz. E Jesus responde: afasta-se de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus, mas como os seres humanos, como os homens. Então, quando Jesus recrimina Pedro desse jeito, com certeza, porque Pedro, ele já, quando se fala da morte, da condenação, ele já muda, ele não quer assumir com Jesus, não quer admitir que a vitória de Jesus Cristo, do reinado de Deus, vem exatamente pela sua condenação, pelo testemunho. Pedro quer se preservar, quer preservar Jesus exatamente da cruz como instrumento de vitória. Então ele é recriminado. E hoje, Jesus Cristo fala exatamente aquilo que ele tinha dito: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. E como nós vimos, a cruz assim torna-se não um instrumento de condenação de morte, mas o contrário, de vida. De vida por quê? Porque a cruz de Jesus Cristo, ela desmonta todo aquele sistema, aquela estrutura de poder, de prepotência que existia nas autoridades. Nós temos poder, nós somos indestrutíveis, somos autoridade, temos a lei, temos os instrumentos de repressão, temos os instrumentos de estrutura, temos a lei, o livro que nos autoriza isso. Então nós somos uma estrutura pétrea, que não pode ser desmascarada. E Jesus, com essa atitude, ele faz exatamente, ele desmascara toda a estrutura de poder, toda a estrutura que parece sem
indestrutível, toda a estrutura de poderio, de prepotência, ela cai por terra. Cai por terra com essa caminhada de Jesus, com essa nova instrução de Jesus para com seus discípulos. Então, quando nós meditamos sobre esse tema, a cruz de Jesus, nós passamos a olhar diferente. Aquele que parecia um nada, né? Que parecia um nada, condenado, massacrado, ele mostrou que a vitória vem de lá. Por quê? Porque na cruz ele doou a vida, ele mostrou que ele era corajoso, deu testemunho de fidelidade à vontade de Deus, não titubeou, ele sofreu, mas ele mostrou o que ele era. Então, nós cristãos entendemos que vale o testemunho de fidelidade. Nem dinheiro, nem poder, nem pretensão, nem preconceito, nem nada vai sustentar ninguém. Mas o que sustenta as pessoas são a fidelidade, no caso de nós cristãos, a fidelidade ao projeto de Jesus, que era projeto de vida, de justiça para todos. Então, eis o desafio. Então, quando a gente fala em cruz, a gente fala em seguimento de Jesus, que é conversão, são passos que se dá em direção à vida e à justiça que Jesus veio trazer. Isso é cruz, dar passos. Não é o sofrimento, a morte, o castigo somente, mas a cruz de Jesus é isso, é dar passos. E quando Jesus assumiu a cruz, ele deu um passo para a vitória final. E quando nós dizemos, com Nossa Senhora dos Navegantes, assumir a cruz de Cristo, ninguém, com certeza, como Maria, assumiu a cruz. Embora seu filho viria para assumir essa cruz, antes ela vislumbrou essa cruz. Por quê? Porque ela deu um passo em direção à vontade do Pai. Foi cruz para ela, porque ela não sabia o que ia acontecer, nem pensava nisso. Foi cruz porque ela não tinha certeza de nada. Como, né? Como nós sabemos, uma menina de 13, 14 anos assumiu um projeto que ela nem sabia de onde vinha. Era Deus que pedia, ser colaboradora da nova vida, do novo reino de Deus, mas ela assumiu. Ela disse sim. Então, Nossa Senhora, com certeza, ela assumiu desde cedo essa cruz que o Pai pedia a ela. E a cruz que foi dúvida, foi incerteza para ela, com certeza, incerteza, mas não foi martírio. Não foi martírio porque ela assumiu com alegria. Essa nova fase da sua vida, ela assumiu com alegria. Então assim, quando nós celebramos essa festa, a primeira coisa que deve cair dentro de nós, no nosso coração, é pedir a Deus que nos dê a coragem de assumir as cruzes da vida. As cruzes que são posições novas, é o novo que vem na nossa vida, né? Que nós precisamos aderir, porque com certeza o nosso egoísmo quase sempre diz não, é isso? Não mude, não dê passo diferente, não assuma. A nossa autopreservação fala muitas vezes alto, muito alto ela fala para nós, nossa autopreservação. Não faça diferente, né? Fique como está, que está tão bom. Está tão bom. E muitas vezes nós caímos nisso. Para que ser diferente, né? Para que assumir um novo? Para que assumir uma postura nova, né? Está tão bonito até aqui. E a gente fica como sempre está. Então nós temos medo de assumir novas posições frente à situação do povo, frente à situação de mundo, frente à situação política que vivemos, né? Difícil. Nós temos medo de assumir, nós temos medo de ser diferente, de falar diferente,
de assumir uma cruz, que é um posicionamento novo. Porque Nossa Senhora, ela faça de nós pessoas assim, decididas, corajosas, que vão devagarinho, mesmo às vezes com dúvida, com sofrimento, mas assumir essas posições que vão trazer com certeza a vitória. A vitória. Nenhum projeto novo que trouxe vida nova para o povo, em nossa história, em nosso mundo, ele foi realizado sem sacrifício, sem cruz, sem dúvida, sem certeza. Mas todos foram realizados assim. A dúvida, pessoas que sofreram, pessoas que tinham certeza, pessoas que tinham incerteza, mas que assumiram. Então que a nossa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, ela faça de nós assim pessoas, que vai rezando, mas que vai rezando assim tranquilo, mas rezando com firmeza. Vamos rezar. Que tal nós rezar de forma nova, rezar de forma diferente, nós assumirmos tarefas novas, diferentes. Assim, Deus com certeza vai nos iluminar. Posições de fraternidade, de cooperação, de doação. Nós precisamos muito disso nesse tempo. Então que Nossa Senhora nos ajude para isso. Que a gente assuma posições de doação mesmo, de fraternidade, posições de conquista. Então assim, nós celebramos, iniciando as celebrações desses dias de novena em uma nossa